Tá aí, pessoal, beleza? Bem-vindos ao meu canal novamente. Aqui é o falando sobre o processo contra o iFood e contra a FB Motos Express Limitada. Esse daqui é um resumão sobre o que está acontecendo no processo até o momento. Então, eu fiz o processo sozinho, eu mesmo que abri a inicial, eu que escrevi a inicial, eu que fui me defender nas audiências, tanto presencial quanto a virtual que teve, eu já estando aqui no Amazonas. Então, eu quero mostrar para vocês aqui que é possível vocês abrirem um processo sem um advogado, e também quero mostrar como que foi feito algumas partes para que vocês possam fazer o mesmo. Ou se tiverem alguma dúvida, pode mandar aí nos comentários. Então, tá, me ligaram aqui, desculpa, tem umas ligações aqui péssimas. Enfim, deixa eu colocar aqui novamente, tá? Embaçada aqui, irmão. Vamos lá. Aqui vou colocar os primeiros documentos. Aqui desculpa, aqui é da... Eu colocando a minha fotinho bonita aqui para anexar no processo. Tudo coisas que são pedidas, tá? Fotinho e tal. Também aqui do meu endereço que eu tava no momento que eu abri o processo. Aqui o número do meu PIS, documento diverso. Sim. Aqui são prints que eu coloquei no processo. Aqui foi um pedido que era para mim pegar na Leopoldina e entregar lá no CDP, Cadeião de Pinheiros, entregar marmita lá. Sendo que eles estavam mandando uma corrida para mim de 10,5 km, eu sendo um biker, entregador de bicicleta, no valor de R$15. Aqui eu não estou falando sobre o valor, tá? Aqui eu não estou questionando nem o valor, não. Eu estou questionando que é uma corrida absurda para uma bicicleta fazer, que eu teria que pegar aqui. Eu estava em outro local aqui na Leopoldina, ou próximo, para buscar lá na Leopoldina e entregar no Cadeião de Pinheiros. Uma coisa extremamente absurda, 10 km para uma bicicleta. Aqui, ó. Aqui foi a corrida tocando para mim novamente do mesmo local de retirada para entrega, sendo aí 11 km e 600 metros por 17,37. A questão toda, não estou dizendo novamente, não é o valor, tá? É o modal bicicleta tá recebendo uma corrida dessa, certo? Isso daqui foi anexado no processo, tá? Mostrando os absurdos que acontece com os entregadores de bicicleta. Aqui mais uma corrida, nesse caso aqui de 11 km e 300 metros para a bicicleta novamente, certo? Que era para retirar lá no Shopping Tietê Plaza, para entregar lá próximo, mas eu estava muito longe para estar mandando uma corrida dessa para mim, certo? Aqui é essa corrida aqui. No caso eu estava do outro lado da Marginal Tietê. Um absurdo aqui a distância que eu ia ter que percorrer para chegar lá. Aqui, deixa eu ver, aqui é uma corrida também que acredito ser muito descabida para uma bicicleta. Eu estava na Leopoldina, era para retirar na Cobase da Serra Corá,
para quem não conhece essa região aqui da Leopoldina e Vila Ipojuca, é super longo aqui. Aqui tem uma subida enorme aqui, e para entregar na Vila Ipojuca, coisa absurda também, várias ladeiras que tem por lá, de 5 quilômetros. Também achei necessário colocar essa prova aí no processo, mas para mostrar os abusos que tem o iFood com o entregador de bicicleta e outros mais, né? Vamos ver o que mais eu coloquei aqui. Minha petição inicial. Aqui eu fiz ela conforme foi necessário ser feito por escrevendo de próprio punho, né? Então aqui é eu escrevendo essa inicial de próprio punho, e posteriormente a vara lá da justiça, no caso a 74, agradeço aí especialmente aí por essa vara aí, que foi muito solícita em todas as vezes que eu liguei pedindo informações do processo. Claro, eles não podem dar nenhuma orientação do que eu devo fazer especificamente. Eles só dizem o que está acontecendo no processo, né? E eles foram ótimos, 100%. Todas as vezes que eu liguei lá, fui atendido muito rápido, não demora para ser atendido, coisa que a gente sabe que em outras situações a gente liga e não é nem atendido, ou tira um telefone fora do gancho. Isso não aconteceu até o momento em nenhuma vez, então um agradecimento especial para essa vara aí, que realmente são muito profissionais. Vamos lá, aqui já foi escrito o que eu pedi lá, tudo o que está acontecendo foi escrito. Deixa eu ver até o finalzinho, foi exatamente isso. Eles somente passaram para a computação aqui, né? Então, olha lá, eu vou ler para vocês aí, para vocês ficarem a par de como é que eu escrevi. Essa empresa FB é uma terceirizada do iFood. Ela controla os horários de que eu trabalho, o local, as corridas, as entregas e os pagamentos. Quando ela liga meu aplicativo, não posso tirar pausas se tiver alta demanda de pedidos. Ou seja, toda vez que eu estava fazendo as entregas com o aplicativo já funcionando, que eles me ligavam o aplicativo, eu não podia tirar a pausa, porque mostrava no aplicativo lá que estava em horário de alta demanda, que não era possível tirar a pausa. Então isso daí já foi uma das coisas que me fizeram fazer esse processo. Essa foi uma das coisas que realmente foi um dano muito grande, porque aí você não pode parar para comer ou ir no banheiro. Então é uma coisa, um transtorno muito grande. Isso foi uma coisa que realmente foi um problema muito grande. E se eu desligasse a localização ou o celular para fazer tal coisa, né, tipo fazer um uso de banheiro ou comer ou coisa parecida, eles me castigavam, então eles me bloqueavam. Aí vou ler como estava escrito aqui na minha inicial: me castigam ou bloqueiam as entregas ou mandam corridas que seria para uma moto fazer, longas para mim que estou de bicicleta. Como vocês viram aí, os documentos que eu anexei, acabei de mostrar eles para vocês, eles mandam esse tipo de corrida no intuito de baixar o seu score, ou fazer você pedalar, se você tiver essa coragem toda aí, pedalar todos esses quilômetros aí para ganhar aquela merreca. Então, ou eles também desligam o seu aplicativo sem você pedir. Fazem várias formas de castigar que eles tinham, né? Então, aí eu peço, quando eu pedia também para alterar o cadastro para o carro, eles não mudavam para castigar também. Eles deixavam um tempão sem mudar para poder me castigar, porque eles sabiam que eu ia precisar mudar o modal
e deixavam lá no de bicicleta. Então eles mudavam para o de carro, que era no caso eu estava pedindo para mudar o de carro. Exigem que vá para o local das entregas em 30 minutos antes, né? Então assim, antes de você trabalhar, tem que ficar 30 minutos antes no local lá, já da área que você vai atuar. E aí chega lá, eles não ligam o aplicativo. Isso daí tudo nos vídeos que eu tenho das audiências, eu fiz a minha prova oral lá, minha prova oral não, né? Meu momento oral lá para explicar isso daí para o juiz, que é tudo uma coisa nova para os juízes, né? Então, se você não explicar direito para o juiz, ele não vai entender o que se passa, né? Então, lá, pessoalmente, eu procurei explicar melhor o que estava acontecendo nesse caso. Então, assim, eu chegava no local e ficava pedindo, pelo amor de Deus, para eles ligarem o aplicativo, para eu poder trabalhar, e para me castigar eles não ligavam, respondiam mal, eles faziam bastante coisas assim que é chato dizer isso, mas eu ficava extremamente mal por isso me causou grandes problemas por conta disso, né? Você chegar para trabalhar e eles não ligarem seu aplicativo é extremamente frustrante e inúmeras vezes não é um mero aborrecimento, como eles tentam depois fazer que seja entendido isso, que fosse só um probleminha em uma entrega, sabe? Tipo, eles tentam diminuir esse problema. Eles fazem com que tentam fazer, na verdade, né? Que seja entendido que foi só um aborrecimento qualquer, mas isso não é um aborrecimento qualquer. Você vai trabalhar longe, às vezes, da sua casa, gasta com marmita e etc, que você vai ter que comer no local, e eles não ligam o seu aplicativo. Isso é péssimo. Bom, voltando aqui, o que eu pedi na minha inicial: quero meu aplicativo de volta à função autônoma, no caso nuvem. Foi um dos meus pedidos, que voltasse, saísse dessa operadora logística e voltasse para a função nuvem. Outra coisa, se me obrigarem a ficar os 35 dias sem trabalhar para essa mudança, que paguem a média dos 3 últimos meses até a mudança se concluir. Ou seja, se eu não conseguisse com que a operadora logística mudasse isso, se eu fosse obrigado a ficar 35 dias para ter essa mudança, que eu fosse ressarcido no valor de R$3.500. Por quê? Porque senão eu ia ter que ficar com o aplicativo desligado, sem poder fazer nenhuma entrega, até que fizesse essa mudança para a nuvem novamente. Essa era uma coisa que tinha que ser feita para eu conseguir voltar a ser nuvem sem o operador logístico fazer essa mudança, ou o iFood. Para eu ter essa mudança, eu ia ter que esperar 35 dias obrigatoriamente pelo iFood, entendeu? Então eu coloquei isso: se eu tivesse que ser obrigado a esperar esse tempo todo, que fosse ressarcido R$3.500. Também pedi o registro na minha carteira da data de 5/5/2022 até a baixa, quando esse pedido se concluísse, né? Então eu pedi que fosse registrado na minha carteira somente nesse prazo. Eu nem pedi o prazo anterior, por conta de ser só o prazo que eu estava nessa OL FB. Se fosse num total do tempo que eu tenho do iFood, ia ser uma outra data, né? Então eu só coloquei isso mesmo. Aí, como eu estava entrando com o processo sozinho, sem conhecimentos matemáticos de hora extra, de férias, de décimo, eu coloquei que não queria hora extra, que não queria férias, não queria o décimo. Foi um erro meu. Acho que não deveria ter colocado essa parte, eu não deveria ter colocado. Não sei se foi sem necessidade, porque eu acho que se eu não tivesse colocado dessa forma, eu não ia ter conseguido
dar continuidade, porque eu teria que colocar os valores que eu queria receber. Então eu ia ter que fazer o cálculo da hora extra, o cálculo das férias, o cálculo décimo. E para não fazer nada errado, eu preferi colocar assim, entendeu? Eu não queria colocar nenhum valor que não fosse o correto. Tanto é porque eu coloquei na minha... como eu recorri ordinariamente depois da sentença, eu coloquei lá que eu não queria... que eu não coloquei nesse momento, porque eu não queria enriquecer ilicitamente, sabe? Eu não quero enriquecer com esse processo. Eu quero só o que é justo, o que foi feito contra mim. Eu só quero o que é justo, entendeu? Nunca quis ser rico por causa de um processo trabalhista. Enfim, deixa eu colocar aqui o final. Quero indenização por danos morais de todas as vezes que me fizeram de besta. Escrevi bem assim mesmo, que eu acho que foi a forma mais direta possível que eu tinha de colocar, no valor de R$150 mil, ou que o juiz determinasse o que é justo por ser usado e humilhado por eles. Valor total de 153 mil e minha conta do iFood nuvem. Só pedir isso, entendeu? Aqui é isso é exatamente isso que eu escrevi à mão para mandar para a vara lá, para eles poderem anexar. Aqui, deixa eu ver o que é. Aqui já é a sentença. Aqui já é a sentença, pelo jeito. Que no caso tá aqui. Deixa eu ver que eu abri aqui ela também. Não é isso aqui, é isso aqui. Essa é a sentença do juiz, que acredito que era aquilo lá que estava escrito ali. Bom, aqui eu vou ler para vocês a sentença, para vocês tomarem ciência aí de como é que o juiz proferiu essa sentença. Vamos lá. Pelo juiz Fábio Monterani, pelo excelentíssimo juiz do trabalho, Dr. Fábio Monterani, a análise da presente ação prolatou-se a seguinte sentença. 1. Relatório. Jus postulandi, em breve relato atermado pelo serventuário da Justiça, o reclamante postula registro em carteira, danos morais por ser impedido de trabalhar e alteração para a nuvem pelo iFood. Revelia e confissão da primeira reclamada. A defesa alega ilegitimidade passiva, inépcia, incompetência e impugna as pretensões. Instrução com depoimentos do reclamante, nas folhas tal, razões finais remissivas, nova proposta de conciliação rejeitada. Aqui a revelia e confissão da primeira reclamada, ela não foi nem na primeira audiência e nem na segunda audiência virtual, nem na presencial e nem na virtual que teve. 2. Fundamentação, preliminares. Em que pedido de registro em carteira, extrai-se do teor da petição pleito atinente à relação do trabalho em sentido amplo, sem a pretensão de verbas tipicais empregatícias, como férias, 13º salário ou horas extraordinárias. O conteúdo é explícito nesse sentido. Logo declaro a inépcia sobre o pedido de registro em carteira, que não prescinde de análise em profundidade da relação jurídica, além da tomação de serviço como autônomo. O pedido resta extinto sem resolução do mérito. Na forma do artigo 114 da CF, a Justiça do Trabalho é competente para dirimir conflitos envolvendo relação de trabalho em sentido amplo na forma de seu inciso. Acerca do pedido de reabilitação nas nuvens, por considerar ainda que em abstrato a tomação de serviço de forma indireta por intermédio de outra empresa, a análise passa a ser crivo da Justiça do Trabalho na forma do parágrafo antecedente.
A pertinência subjetiva da ação mostra-se presente pela simples imputação de relação jurídica contida na peça inicial, concernente à tomação dos serviços. Essa aferição ocorre no plano abstrato, relegando para o mérito a pertinência do direito material vinculado, no tocante à sua responsabilidade, rejeito. Mérito. O cerne do pedido é a reabilitação do reclamante para efetuar as entregas, inclusive com lucros cessantes até a sua efetivação, em virtude dos problemas havidos com a primeira reclamada. Postulou por danos morais no importe de R$150 mil. A relação jurídica, objeto da presente demanda, reflete a conhecida questão envolvendo a empresa iFood e o operador logístico, replicando-se as condições que materializam essa relação em muitas ações trabalhistas, inclusive em tramitação nesse juízo. Mesmo as condições fáticas que envolvem a relação de prestação de serviço entre o prestador e a empresa. O iFood oferece o plano Logistics, oferecendo tanto a disponibilização da loja virtual na plataforma iFood.com para a venda de seus produtos aos clientes finais, bem como a realização a intermediação de negócios relacionada a entregas desses produtos, direcionando-os às empresas parceiras, como a primeira reclamada, ou aos entregadores independentes cadastrados na plataforma, chamados de entregadores nuvens. Sustenta que a prestação de serviços é de intermediação digital viabilizada pelo aplicativo, sem explorar a atividade empresarial de entrega, mas a economia de compartilhamento, on-demand econômico, entre o estabelecimento e o entregador. Seria um agrupador de demandas de solicitações de entregas recebendo taxa por essa intermediação. Entendo infundada a afirmação de que o iFood figure como empresa de tecnologia, vende o serviço de entrega. Para isso, faz uso da tecnologia por meio de uma ideia aperfeiçoada no aplicativo. Esse aplicativo viabiliza a entrega, precificando o serviço à revelia do entregador, que não detém autonomia de negociação ou acerto pelo serviço. Isso daqui, graças a Deus, o juiz ele entendeu que o entregador ele não é autônomo, cara. Ele não tem a precificação, é a revelia dele, não tem isso. Ele não tem essa autonomia de negociação do acerto pelo serviço. Graças a Deus, esse juiz ele teve a mente aberta e a clareza aí de ver isso. Bom, vamos lá. Sob as perspectivas do estabelecimento que contrata esse serviço, para consolidar sua posição na venda a varejo, oferece o serviço de entrega de artigos alimentícios. Na forma tradicional, contrataria diretamente o entregador, ou por meio de uma empresa interposta, típica terceirização de mão de obra, né? Então assim, ou ele ia contratar um motoboy, ou ele ia ter que contratar uma empresa que fizesse isso, que ele tivesse os seus motoboys. Então tudo isso está englobado as leis nisso, né? Então assim, teria que ser feito dessa forma. Eis que surge um serviço de demanda de trabalhador por meio de aplicativo. Então assim, o iFood ele entra nisso tudo querendo burlar essas leis que existem para assegurar para ambos os lados as leis, né? Então o iFood ele tenta ser uma nova lei com a sua própria lei, no caso, né? A sua própria lei, como até alguns conhecidos youtubers aí que eu acompanho, eles também têm esse entendimento, né?
Vamos lá. Porém, logo o estabelecimento compreende as intercorrências de demandar em tempo real algum profissional disponível por meio de aplicativo. Tempo de resposta para acionar profissional em nuvem. Mais tempo que o desejado para entrega. Problema de confiança acerca do profissional que faria o serviço. Então, o estabelecimento sabe os problemas que podem acontecer, tendo um profissional em tempo real ali disponível, né? Daí, diante dessa necessidade do estabelecimento em não assumir qualquer risco e ter um serviço de entrega com pessoal fixo, com pouca margem de contratempos, a mediação eficiente de serviços por outrem que não seja por ele diretamente contratado, o iFood abre um novo caminho em sua linha de oferecimento de entrega de comida, o operador logístico, certo? A partir de então, abre a possibilidade de a empresa devidamente constituída a esse fim se habilite no aplicativo, contratando pessoal fixo para determinados clientes do iFood, com quem esses estabelecimentos entabulam um contrato para divulgação de cardápio e entrega, e mediando a organização do trabalho a ser executado junto ao pessoal, com escalas de trabalho. Em troca, a OL tem uma reserva de mercado, certo? Tudo intermediado pelo aplicativo do iFood. O estabelecimento, então, recebe a prestação de serviço, pela qual remunera diretamente o iFood. Este, então, repassa para o operador logístico, que, assim como o iFood, retira sua margem para então remunerar o entregador. Portanto, há uma fragmentação de atividade de entrega, com uma cadeia de beneficiamento à semelhança de um contrato de facção. Essa parte aí eu gostei desse jeito que eles colocaram, que é bem isso mesmo. Parece que o negócio é tipo uma facção mesmo, que os caras fazem um bagulho doido mesmo, tá ligado? Enfim, brincadeiras à parte, vamos lá, vamos pro que é sério aqui, é muito sério, velho. O operador logístico loca a mão de obra do entregador e todos os envolvidos em um ponto focal, que é o aplicativo de entrega. O operador logístico figura como o preposto do iFood. Geralmente tem o iFood como única fonte de renda e dele depende econômico. Isso é óbvio. O operador logístico, ele é totalmente dependente do iFood. Ele não tem empresas, ele não tem restaurantes e etc. Ligados a ele. Ele não fica lá esperando a ligação do restaurante para mandar um entregador do iFood. Isso daí é claro. Então ele não recebe o dinheiro do restaurante para o restaurante pagar o entregador, entendeu? É ele que faz isso. É ele que recebe do iFood para estar fazendo isso, né? Bom, enfim, deixa eu continuar aqui. Não fosse pela presunção de veracidade decorrente da revelia e confissão da primeira, ele está dizendo isso aqui porque a empresa AFB, lá, a operadora logística, não foi nas audiências, então ela deu revelia, ela já deu presunção de veracidade, ela já disse que, em outras palavras, que é verdade tudo que está acontecendo, entendeu? Eles deveriam ter ido nas audiências e não foram, pelo amor de Deus, para vocês verem como são essas empresas OLs, como elas tratam as leis e as pessoas e tudo mais. Se eles não têm nem o respeito com as leis e ao fórum e toda a parte de justiça, quem dirá com um mero entregador, né? Então vamos lá, vamos continuar aqui. Não fosse pela presunção de veracidade decorrente da revelia e confissão da primeira, com quem o reclamante mantinha relação direta para viabilizar as entregas em nome do iFood, as mensagens de WhatsApp corroboram os problemas envolvendo as entregas. Eu anexei as mensagens de WhatsApp que eu tinha falado com o operador logístico, que mostrava os problemas que estavam acontecendo
e tudo mais os danos morais que a operadora logística me fez passar, né? Reconheço problema relacionado a entregas com bloqueios, problemas cadastrais e demora na troca do modal, junto ao operador logístico, responsável pela intermediação da mão de obra do reclamante junto à segunda. A relação é de trabalho com natureza sinalagmática. Para quem não sabe, sinalagmática significa que tem direitos e deveres dos dois lados, não é só unilateral. Então, os direitos não é só de um lado, não é só no caso do iFood ou do operador logístico. É tanto meu como entregador, como o deles também, entendeu? Então, é sinalagmática, tem mais de um lado, certo? Direitos e deveres recíprocos, com expectativa de ganho, frustrada pela inidoneidade demonstrada pela primeira na operação dos seus serviços. Ou seja, eu tive esses direitos frustrado pelo operador logístico, que não fazia o seu serviço como deveria ser feito. Entendo que a conduta guarda alguma gravidade, porquanto inviabiliza o sustento. Mesmo sob a perspectiva de se vincular a outros tipos de aplicativo, antecede essa possibilidade as obrigações e as expectativas frustradas. Ou seja, ele entendeu que mesmo eu tendo a possibilidade de ter um outro aplicativo, de ter um cadastro em outro aplicativo, etc., não é uma coisa simples de ser feita, a mudança de trabalho para esses outros aplicativos e toda a forma que eu tinha de emprego com o operador logístico, não era da noite para o dia que eu ia mudar isso, mesmo tendo cadastro em outros aplicativos. Graças a Deus ele teve esse entendimento também. Então, vamos lá. Olá. Mesmo sob a perspectiva de se vincular a outros tipos de aplicativo, antecede essa possibilidade as obrigações e as expectativas frustradas. Esse tipo de concepção seria a mesma em relação ao trabalhador por produção, que teve cerceada a prestação de serviço e com isso ter a possibilidade de buscar outro sustento no mercado de trabalho como algo simples e certo. Entende? Então é isso que eu estava explicando para vocês. É a mesma coisa que um cara que está trabalhando por produção e aí vem um cara e fala, não, para de produzir aí, mas aí você fica lá sem produzir e se você não produzir você não ganha. A mesma, e aí tipo, não é fácil o cara sair dali e arrumar outro emprego e continuar fazendo essa produção e ganhando seu dinheiro, entende? Então é a mesma coisa. Não era uma coisa que eu podia, simples de repente e tá ganhando o que eu ganhava ali no mesmo momento, né? E aí nos termos do artigo 186 e 187 do Código Civil, defiro indenização por dano moral, que nesse caso é presumível, ipso facto, no valor de R$3.000, certo? A intenção não é enriquecer nem empobrecer, mas qualificar a ilicitude como elemento da dissuasão. O importe postulado pelo reclamante foge à realidade e visa ao enriquecimento sem causa. Então aqui ele acreditou que o valor que eu coloquei de R$150 mil, que era muita coisa, mas quem vai dizer que R$150 mil é muito, ou R$3.000 é pouco, ou R$3.000 é muito? Quando se fala de dano moral, a moral foi minha, foi eu que tive o dano, sabe? Então isso daí é uma coisa que eu com o meu recurso ordinário, eu tô pedindo que aumente esse valor, porque não é... Opa, desculpa. Tava mostrando que a bateria tá fraca aqui, eu fui apertar para desligar, caiu. Enfim, então eu tô pedindo que seja majorado esse valor, que aumente esse valor, porque R$3.000 é muito pouco para o que aconteceu, entendeu? Assim como
150 mil reais pode não ser nada aí pra muita gente, aí sabe que nem é dinheiro hoje em dia. Enfim, eu não quero enriquecer por causa dessa causa e esse valor era o que estava, eu não ia falar nada, mas já que o iFood fez questão de abrir um recurso, eu também abri um recurso aí para poder modificar esse valor, já que eles estão achando que estão no direito de fazer o recurso, eu também tenho o meu direito, então é isso. Bom, enfim. Sobre os lucros cessantes, trata-se de tutela decorrente de valor que deixou de receber em virtude dos problemas havidos com a primeira. Conforme o artigo 402 do Código Civil, arbitro a importância de R$1.000 por mês, limitando-se a 3 meses, tempo suficiente para identificar o problema com o tomador de seus serviços e procurar outra ocupação. Ou seja, ele colocou a importância de R$1.000 por mês, só que eu ganhava R$4.000 por mês para suprir minhas necessidades. R$1.000 por mês não faz nem coceguinha para me manter, né? E em razão disso eu também pedi para que aumentasse esse valor aí, que também não tem nada a ver com a média que eu ganhava nesse momento. O valor justifica-se por arbitramento, figurando-se adequado às circunstâncias do caso. Indefiro a reabilitação nas nuvens. O reclamante foi trabalhar com outro aplicativo, não indicando a inviabilidade da medida junto ao iFood, reproduzindo o erro no sistema a esse fim pelo espelhamento de seu celular, como fez com o WhatsApp. Atualmente está em outro estado, em atividade distinta. Tipo, ele disse que não ia pedir para que mudasse para a nuvem, porque ele achou que só porque eu posso ficar nos outros aplicativos eu não precisaria estar voltando o meu aplicativo para a nuvem, sendo que eu queria que voltasse para a nuvem sim, porque era um direito meu ter o meu aplicativo como nuvem para voltar ao que era antes. Ele não tinha que ser bloqueado, sabe? Enfim, mas isso daí eu vou falar num outro vídeo sobre isso do bloqueio também. Atualmente está em outro estado, eu estou aqui mesmo no Amazonas e eu estava trabalhando em uma outra empresa, no momento eu não estou mais. Então, tipo, só porque você está trabalhando em outra empresa, em atividade distinta, eles acham que por isso... enfim, eu não vou nem entrar nesse mérito aí. Responsabilidade correclamada. O iFood, como elemento onipresente em toda a cadeia de tomação de serviço, figura como beneficiária da prestação de serviço por meio de empresa interposta, no caso, o operador logístico. Configura-se a terceirização de mão de obra, viabilizando sua atividade de entrega de mercado junto ao estabelecimento com os quais formula contrato e prestação de serviço. A responsabilidade subsidiária da tomadora de serviço se impõe como forma de se assegurar que esta cuide da idoneidade da prestadora com quem o reclamante manteve relação de trabalho. Há que se partir da ideia de que a terceirização de serviço não resulta em terceirização da responsabilidade. Nesse sentido, alinha-se a súmula número 331 do Código do Tribunal Superior do Trabalho. A segunda permanece no polo passivo e na inidoneidade ou na exaustão do patrimônio da primeira responderá subsidiariamente pelas verbas devidas sem exceção. Ou seja, o operador logístico não tendo dinheiro, declarando falência ou até desaparecendo igual um Mr. M, quem vai ter que pagar isso é o iFood. E foi por isso que ele entrou com recurso ordinário, porque ele não quer pagar. Bom, aí aqui só falando sobre a justiça gratuita. Em se tratando do trabalhador que vive do trabalho sem elemento presuntivo de hipersuficiência a justificar o pagamento de custos,
EDE Emolumentos, concede-se o pedido de gratuidade processual, por entender existente a impossibilidade de demandar sem o prejuízo da sucumbência própria ou de sua família. Ou seja, eu tive a justiça gratuita, não tive que pagar as custas do processo, porque eu não ia ter como pagar. Eu trabalhava e sem o trabalho eu não ia ter como pagar, enfim. Aí honorários de sucumbência, descontos previstos e fiscais, juros e correções monetárias. Aqui é mais outros detalhes aqui que eu não vou falar, mas se vocês quiserem dar um pause e ler, fica à vontade aí, beleza? Vou passar devagarinho aqui para vocês poderem dar um pause aí e poder ler depois. Bom, a conclusão, dano moral de R$3.000 e os lucros cessantes no valor de R$3.000. E é isso aí. Espero que tenham gostado desse vídeo aí. Tá um vídeo bem longo já, então depois eu faço um vídeo só do recorrer aí do iFood e o meu, beleza? Então espero que tenham gostado aí. Deixe seus comentários aí, que é sempre de grande utilidade para todos nós, beleza? Obrigadão aí, até mais.